Irmãos, você já parou para pensar na seguinte situação? Você acha, você não acha, você tem certeza de que você está fazendo a coisa e as coisas, da maneira correta. Que você está fazendo tudo bem, que você está fazendo as coisas tudo certinho, que você não tem deixado nada a desejar, que você merece uma nota 10, que você merece aquele baita elogio, porque afinal de contas você é sério e você é responsável naquilo que você faz, porque você faz tudo de maneira boa, você faz tudo de maneira excelente, você faz as coisas com um nível de moralidade, de ética, que é a toda prova. Aí você tem a sensação e a certeza de que você é top, de que você é 10. E você acha que você merece várias curtidas, vários likes na sua vida. Você tem aquela real convicção de que você é imbatível. Mas aí então vem e é feita uma avaliação. E nesta avaliação, você logo imagina que você vai ser muito bem avaliado. E então vem uma nota que você jamais imaginaria que iria receber. Você recebe uma nota não muito alta, na verdade uma nota baixa, de certo ponto de vista. E você recebe aquela nota com uma certa perplexidade, com um certo ar de incredulidade. Afinal, você julgava que seria uma pessoa muito bem avaliada. É exatamente isso que aconteceu com a igreja em Éfeso. E este texto que lemos é uma das 7 cartas que Jesus ordenou que o apóstolo João escrevesse a cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, quando João estava lá na ilha de Pátimos. É importante, amados, notar que tanto nesta quanto nas outras 6 cartas do livro de Apocalipse, Jesus está cumprindo aquela sua promessa feita no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz que lá ele estaria presente na igreja até o fim dos tempos. Eis que estarei contigo até o final dos tempos, diz ele. Estaria na sua igreja para abençoar, estaria na igreja para dirigir, estaria na igreja para se relacionar, mas também para corrigir. Em cada igreja verdadeiramente de Cristo, a presença dele é contínua, é constante, ela é permanente. Jesus conhece não só as ações, mas também os pensamentos e as intenções da igreja como um todo, assim como de cada membro em particular. Então temos aqui uma carta para uma igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Éfeso, amados, você esteve lá em Éfeso? O Calazans esteve lá em Éfeso recentemente, na Turquia, né? E Éfeso era uma província romana, Éfeso era a capital da Ásia Menor e uma das mais importantes cidades da época no mundo, daquela época. Talvez, se fosse hoje, era como se fosse Tóquio, ou talvez como se fosse Nova York, era uma cidade muito importante. A cidade também era conhecida como um dos maiores centros religiosos de todo o Império Romano. Não só do cristianismo, porque existiam outras religiões pagãs, e Éfeso era conhecida como um dos maiores centros religiosos da época. E a igreja de Éfeso representava, historicamente, uma das mais vigorosas comunidades cristãs do Novo Testamento. A igreja em Éfeso era, aparentemente, uma igreja perfeita, pois parecia que nela não havia nada de errado. Era incansável em seu trabalho,
um trabalho árduo, como diz o texto que nós lemos. O esforço daquela comunidade cristã para zelar pela doutrina cristã era notório. Era uma comunidade perseverante, era uma comunidade paciente nas tribulações, era uma comunidade que não suportava os maus, que rejeitava os falsos apóstolos, e mesmo sofrendo por causa do nome e por amor do nome de Jesus, ela não desfalecia. Ela permanecia firme. Ela rejeitava as falsas doutrinas. Olha, amados, qualquer igreja hoje que apresente as mesmas virtudes que apresentava a igreja de Éfeso é uma igreja que deve ser elogiada. E deveria ser elogiada por todos. Vejam, Éfeso era uma igreja imbatível em seu ministério, que desmascarava falsos obreiros, que colocava esses obreiros à prova, e que não abria mão da fé por nada, nem passando por sofrimentos, diz a palavra de Deus. Observe, irmãos, é um perfil como este, perfil da igreja de Éfeso, um perfil imbatível, que até muitos de nós hoje desejaríamos alcançar. Quem aqui não queria ser olhado como uma igreja, ou participante de uma igreja imbatível, uma igreja que parece que está tudo certo? Mas há um protesto de Deus. Há um protesto de Deus. A verdade, amados, é que nunca teríamos imaginado uma comunidade cristã que acabara de ser descrita como leal nas perseguições sofridas, nos labores, prodigiosas em suas obras, que se opunha incansavelmente contra a malignidade dos seus dias, pudesse ser alvo de um protesto de Deus. Diz o texto: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Os crentes continuavam a levar avante um programa de atividades, demonstrando que era uma igreja trabalhadora, mas aquele primeiro amor tinha sido perdido. Uma igreja que possuía várias qualidades era a igreja de Éfeso. Aparentemente tinha uma posição doutrinária correta, irretocável. Era uma igreja que trabalhava muito. Era uma igreja que era forte em várias áreas. Era uma igreja muito perseverante nas várias tribulações, era perseverante nas perseguições, mas havia abandonado o seu primeiro amor pelo Senhor. E Jesus encontrou muitas coisas boas, amados, muitas coisas boas entre os cristãos lá da igreja em Éfeso, mas ele em si não era o melhor e o primeiro entre eles. Imagina, irmãos, essa situação. Uma igreja que era irretocável no seu ministério, imbatível, como eu disse, que era elogiada pelas coisas que fazia, pelo sofrimento que elas passavam em nome do Cristo. Mas Jesus já não era a prioridade deles, já não era o melhor nem o primeiro entre eles. Jesus destaca que Éfeso era uma igreja extremamente abalizada na doutrina, uma igreja teologicamente sadia, porém agora destituída de amor. A igreja tinha arrefecido, ou seja, a igreja tinha se esfriado no seu primeiro amor, e não conservava mais aquele amor fervoroso, aquele amor caloroso que caracteriza
as suas primeiras experiências na vida cristã. E ao analisar essa avaliação de Cristo, ao analisar essa avaliação de Cristo com respeito aos Efésios, uma das conclusões que nós chegamos é que a perda do amor por parte deles ainda não tinha começado a modificar a conduta deles. Mas, sem dúvida, isso iria começar muito em breve. Se a gente for pensar, a gente pode chegar nessa conclusão. Que eles, perdendo o amor, não tinham ainda começado a modificar as suas condutas. Mas há uma objeção do Senhor. Porque a probabilidade era muito grande de que eles começassem a se afastar do Senhor muito em breve. E esta preocupação com a vida cristã me faz pensar sobre algumas coisas, me faz indagar sobre alguma coisa. A primeira delas é: o que é o primeiro amor? Tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. O que é o primeiro amor? E poderíamos dizer que o primeiro amor é aquele sentimento avassalador, é aquele sentimento arrebatador que alguém sente por alguém ou por alguma pessoa, ou por alguma coisa. No caso, é o amor profundo e intenso que nós temos por aquele que nos amou e que nos salvou, que é Jesus Cristo. É o amor profundo que temos pelo Senhor, pela palavra do Senhor, é o amor que nós temos pela igreja do Senhor. O primeiro amor é um fogo de grande intensidade no nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. É aquele desejo incontrolável de andar em intimidade com Deus. É aquele desejo incontrolável de saber a sua vontade e de conhecer o coração do Pai. É aquele desejo ardente de estar sempre na presença de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, prestando a Deus um verdadeiro culto, um culto do coração. É aquela vontade quase que inexplicável de querer estar em comunhão com os outros filhos de Deus. Eu me lembro, mas quando eu me converti, eu não via a hora de chegar no domingo, ou não via a hora de estar reunido com meus irmãos, seja no sábado ou no domingo. Eu não via a hora de estar aqui, não queria ir embora. Eu vinha para a escola dominical, mas eu não queria ir embora. Depois eu voltava para o culto e eu não queria ir embora, porque o fogo, aquela paixão que eu tinha, aquele amor que eu tinha pelas coisas de Deus e pelos irmãos, fazia com que eu não quisesse ir embora para a minha casa. É aquele desejo sincero de se dedicar a Cristo, numa dedicação sincera. É aquele prazer de servir a Deus numa consagração total da nossa vida. Porém, talvez o primeiro amor não seja o primeiro em termos temporais ou em termos cronológicos. É bem verdade, né? É evidente que quando alguém se converte, como eu disse, aqueles primeiros momentos, aqueles primeiros anos de vida, são caracterizados por uma alegria e por um amor incomensurável. Ninguém consegue medir. O novo convertido vive numa esfera muito forte e intensa de amor às coisas de Deus, de amor a Deus. Isso é incontestável, é verdade. Geralmente a gente fala que o novo convertido é aquele que gostaria de morar na igreja, é aquele que gostaria de falar, de pregar, de ir, de fazer inúmeras coisas. Isso é incontestável, mas a meu ver a expressão primeiro amor, ela não se refere tanto à característica temporal, ainda que seja, como eu disse, uma verdade observável na vida de cada pessoa convertida, e sim muito mais uma característica qualitativa, de qualidade, de importância. O essencial é que o amor a Deus e às coisas de Deus ocupe essa posição de principal e de melhor amor. Não tem tanto a ver com o tempo, e sim com a qualidade.
Então era como se fosse dito que é o melhor amor. A palavra grega, primeiro, é a palavra grega protos. Protos aqui se traduziu como primeiro. E ela se refere menos a uma importância cronológica e muito mais à importância qualitativa. Então, por assim dizer, o primeiro amor é o melhor amor. Essa mesma palavra grega, protos, também ela é usada na parábola do filho pródigo. Quando o filho volta para a casa do pai nas vestes de um mendigo, o pai manda que os seus servos tragam-lhe a melhor roupa. Diz lá o texto, tragam a melhor roupa e vistam ele. Está lá no capítulo 15 de Lucas. Não se tratava de uma roupa qualquer, não se tratava de uma primeira roupa que não tinha sido utilizada, mas sim da principal roupa de festa. Era a melhor roupa, e não a primeira roupa. Mas antes mesmo de Cristo fazer a objeção neste protesto, vem um elogio. É bom que se diga. Vem um elogio. O elogio de Cristo precede a crítica. Isso porque Jesus faz uma avaliação honesta da situação. Certamente eu e você, precisamos desses ambos elementos, desses dois elementos. Se criticarmos os outros, mas em contrapartida também os elogiarmos pelo tudo de bom que exista neles, a nossa avaliação ou crítica tem o poder de transformá-los para melhor. Se tão somente criticarmos as pessoas, ignorando qualquer virtude que nelas existam, iremos apenas feri-las, podendo causar inclusive um estado pior naquela pessoa. Da mesma forma Jesus age conosco, e da mesma forma Jesus tratou com os efésios. Mas tem o outro lado também. Se só elogiarmos as pessoas, passando um pano, como dizem, né? Se nós não falarmos dos seus defeitos, ocultarmos tudo aquilo que deveria vir à tona em relação aos seus maus comportamentos, essas pessoas elas ficariam estragadas, essas pessoas ficariam muito mimadas, tendo uma falsa ideia sobre na realidade quem elas são, porque não enxergariam nada que devesse ser corrigido, nada que devesse ser modificado, nada que devesse ser aprimorado. O Senhor também fez isso com a igreja dos Efésios. Jesus faz vários elogios a essa igreja. Ele elogiou aquela igreja por sua ação. Ele elogiou por causa da sua fidelidade. Ele elogiou por causa da sua firmeza doutrinária. Ele elogiou a igreja de Éfeso por não tolerar os falsos apóstolos, por não deixar que falsas doutrinas penetrassem no meio da igreja, por colocar à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram impostores, por rechaçar e repudiar aqueles falsos mestres. Ele faz esse elogio. Cristo elogia, mas ele também faz um protesto. E esse protesto é que eles tinham abandonado esse melhor amor. O melhor amor, um amor intenso. Um amor que faz toda a diferença. Um amor que faz com que você sinta sempre a vontade de estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E a segunda coisa que me faz pensar aqui é o que nos leva a deixar o primeiro amor. Se alguém perde o amor é porque alguma coisa o levou a deixar ele. E existem algumas coisas que nos levam a esfriar esse primeiro amor, ou esse melhor amor.
Mas a mais importante, sem dúvida, amados, é a religiosidade. Religiosidade. Religiosidade é um mal, e é um mal que tem atacado as igrejas. Muitos cristãos têm perdido aquele amor genuíno, têm perdido aquela espiritualidade sincera, e estão vivendo apenas uma vida cheia de religiosidade, de apenas cumprir com determinados ritos, de ir à igreja, de desfrutar de comunhão, e quando isso passa a ser uma mera obrigação para encher uma agenda religiosa, é porque a pessoa já chegou no ápice da religiosidade. Quando a pessoa vai para a igreja apenas para cumprir tabela, para cumprir com alguma coisa religiosa, uma agenda, mas o coração dela não está ali, o coração dela já não tem mais a motivação, é porque existe uma religiosidade. As pessoas dão os dízimos e as ofertas, quando dão, participam do culto, participam de uma programação ou de outra, mas aquela devoção verdadeira ao Senhor, aquela motivação, não existe mais. A religiosidade gera um crente arrogante e insensível. E é triste, amados, constatar que nós vivemos em dias onde vários cristãos vivem exatamente essa realidade. Eles são zelosos pela doutrina, eles brigam se for necessário, são perseverantes pela sua crença, porém o que os motiva é a religiosidade. O que os motiva não é o amor de Jesus Cristo, nem o reino de Deus, mas sim uma religiosidade estéril, uma religiosidade extremamente vazia de valores espirituais. A religiosidade faz o crente ficar fanático e cego. Ela faz o crente viver apenas de aparência, se tornando um não praticante da palavra de Deus, a pessoa que só vive de aparência. A religiosidade faz o crente querer a glória para si mesmo, faz ele pensar que aquilo que ele está fazendo para si próprio, na verdade ele está fazendo para Deus, mas ele está fazendo para si mesmo. A religiosidade é fazer as coisas de forma mecânica, é fazer as coisas de Deus de forma automática, é fazer as coisas de Deus sem o fervor, é fazer as coisas de Deus sem a devoção necessária que é exigida, é fazer as coisas sem a motivação correta. E todas essas coisas somadas, todas essas ações nos levam a abandonar o primeiro amor. Quando nós fazemos as coisas de forma automática, quando nós fazemos as coisas de forma mecânica, não entendendo e não percebendo que o que está motivando a isso não é o amor a Deus, e sim uma religiosidade. Então, mas é fácil de identificar quando nós temos abandonado o primeiro amor. Se a leitura da Bíblia já não é mais um prazer, se ela já deixou de ser uma referência para a nossa vida, e se a leitura dela é apenas um passatempo para nós, então o amor já começou a esfriar. Se a oração deixou de ser um elemento extremamente necessário para a vida cristã, é porque temos perdido o primeiro amor. Por isso que eu digo aqui, irmãos, eu vou continuar sendo chato. As pessoas vão falar que o pastor é chato, mas eu vou todos os domingos falar que você precisa vir orar. Eu vou falar todos os domingos que você precisa vir para a escola de formação bíblica. Porque quando nós menosprezamos isso, começamos a esfriar o nosso coração. Se bateu aquela indiferença pelas coisas da igreja, mesmo que você ache essas coisas bonitas, corretas e necessárias, mas se há uma indiferença,
é porque o coração já começou a esfriar. Se existe uma insensibilidade para com as mensagens que são ministradas, ou se achamos que elas são apenas para os outros. Ah, essa mensagem é boa para fulano, para cicrano, para beltrano. Quando nós estamos insensíveis para com as mensagens, se nós achamos que elas são adequadas apenas para este ou para aquele, mas nunca para mim, então nós devemos começar a nos preocupar. Porque as consequências, amados, as consequências, elas são o problema. E abandonar esse primeiro amor, o amor de qualidade, o melhor amor, o primeiro amor é passar a ser como o sal que perde o sabor. Como disse o Senhor Jesus. É passar a ser uma candeia que é colocada debaixo de uma vasilha. Ou seja, ela não tem utilidade alguma. Quando aquele fogo ardente, a devoção a Jesus diminuem, o primeiro amor por Cristo já foi abandonado. E esse principal e melhor amor não pode ser substituído mais por perfeccionismo. Ele não pode ser substituído por esforço, ele não pode ser substituído por perseverança, ele não pode ser substituído, nem que a gente evite os maus pensamentos e as nossas más ações. Revelar o mal, trabalhar e sofrer para o Senhor, também não resolvem. Isso tudo é bom, diga-se de passagem, é bom que se diga, tudo isso é bom. Tudo isso é necessário. Afinal, o próprio Senhor Jesus reconhece que essas são atitudes elogiáveis. Sendo assim, ou sendo o resultado que vem a partir de um hábito puramente mecânico, engessado no seu formalismo e no seu tradicionalismo, não importa. O resultado é o mesmo. É a mesma coisa. É esfriamento. É perda do melhor amor. E uma outra coisa que me faz meditar nesse texto é como nós podemos voltar ao primeiro amor. Como voltar ao primeiro amor? Eu entendo que talvez eu esteja que nem a igreja dos Efésios. Eu tenho abandonado o primeiro amor, eu tenho feito as coisas, mas a minha motivação é apenas religiosa. Como que eu posso voltar ao primeiro amor? Então existem 3 coisas básicas para que isso aconteça, diz lá o texto. A primeira delas é se lembrar. Se lembrar. Lembre-se de onde caiu. Para os efésios se arrependerem, teriam que lembrar-se da comunhão que eles tinham com Deus, a qual eles tinham deixado para trás. E para permanecermos fiéis, a presença de Deus precisa ser a coisa mais preciosa da nossa vida, irmãos. Amém? Para nós permanecermos fiéis, a presença de Deus precisa ser a coisa mais preciosa na minha e na sua vida. A segunda é arrepender-se. Jesus, ele propõe uma saída, uma alternativa para um recomeço, que seria o arrependimento. Voltar onde tudo começou, voltar onde o erro começou. Isso nos faz entender que ele havia caído em pecado, a igreja havia caído em pecado no meio do caminho, que estava cometendo este pecado como se fosse uma coisa comum. E ele fala, lembra-se de onde você caiu, arrependa-se, volte lá, para onde você errou e comece tudo de novo, se arrependa. O arrependimento é uma mudança de atitude, o arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de conduta. O pecador precisa se arrepender e dar prova do seu arrependimento. E depois do arrependimento temos que mudar, temos que dar frutos, porque arrependimento sem frutos, amados, não é arrependimento, é remorso. Uma igreja cujo amor esfriou-se, que o amor foi deixado ir embora, ela precisa se arrepender. E a terceira é voltar à prática das primeiras obras. Lembra-se, arrependa-se e volte a praticar o que vocês praticavam antes.
O arrependimento, que é uma mudança de atitude, o arrependimento que é uma mudança de mente, de comportamento, produzirá frutos. Pelas obras, as pessoas arrependidas mostrarão a sinceridade da sua decisão. A igreja em Éfeso precisava voltar à prática das primeiras coisas e resgatar aquele cristianismo doce, aquele cristianismo que atrai as pessoas pelo amor. Precisamos atrair as pessoas, amados, pelo amor que Ele vê na nossa vida por Deus. Somente esse cristianismo é que vai revolucionar esse mundo perdido. Somente esse cristianismo que vai poder encher novamente a nossa igreja, quando nós tivermos por Deus aquele nosso melhor amor, aquele amor que nós tínhamos no princípio. Esse mundo em trevas só vai se converter a Cristo quando a nossa vida ela exalar, ela refletir o amor que nós temos por Deus. O apóstolo João escreveu assim: quem não ama ainda está nas trevas. Precisamos amar. Deus quer ser amado. O Senhor Jesus quer ser amado. Antes dele nos chamar de servos, ele nos chama de amigos. Um amigo que quer ser amado, e nós precisamos amar. Voltando ao primeiro amor, lembrando-se, arrependendo-se e voltando a fazer aquilo que nós fazíamos quando tínhamos o melhor amor. Agora, como manter acesa a chama desse primeiro amor? Você poderia perguntar. E para manter acesa a chama desse amor especial, desse primeiro amor, desse melhor amor, é necessário, amados, uma disciplina espiritual. Quem quer ter uma disciplina espiritual? A primeira coisa é estar sempre cheio do Espírito Santo. É buscar a Deus, irmãos. Você quer manter acesa aquela chama? Se entrega ao Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Precisamos orar mais. Precisamos buscar mais. Precisamos estar mais na presença de Deus. Precisamos vigiar mais, irmãos. Precisamos nos consagrar mais. E outra coisa necessária é meditar na palavra de Deus sempre que possível. Se encha do Espírito Santo. Ore como você nunca orou na sua vida. Leia a palavra de Deus como você nunca tem feito na sua vida. E você vai ver que aquela chama vai se acender novamente na sua vida. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos saturar a nossa mente com a palavra de Deus. Além disso, precisamos perseverar nas coisas de Deus. E perseverar, amados, pressupõe a gente ir até o fim. Perseverar significa não desistir. Significa não parar na metade. Significa não parar no meio do caminho. Então o princípio é esse. Primeiro, o amor mais profundo, o melhor amor, direcionado a Deus. Aí então, e só depois disso, o serviço em favor dele. Porque se você fizer o contrário, irmãos, você vai ser apenas uma pessoa religiosa. Então devemos fazer o primeiro sem desprezar o segundo. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o Senhor. Amar ao Senhor intensamente, como nós amamos no princípio. Quando nós o conhecemos, quando nós o recebemos, quando Ele transformou a nossa vida, quando Ele nos deu a salvação, aquele amor, aquele melhor amor, aquele amor que você tinha, aquele fogo que você tinha pelo Senhor. Isso vai nos motivar, vai ser um combustível para que a gente seja uma igreja que faz a obra de Deus porque ama a Deus. Eu gostaria de concluir e gostaria de chamar aqui os irmãos do louvor
Amados, não basta a gente ser doutrinariamente corretos ou zelosos pela nossa crença, se o que nos motiva é a religiosidade e não o amor. Se o que nos motiva é a aparência ou é a exteriorização, que possamos ser amantes da doutrina bíblica, devemos, e isso é fundamental e preponderante, mas devemos também ser amantes genuínos de Cristo e do seu reino. E a grande luta do cristão deve ser para manter-se firme no Senhor. A minha luta e a sua luta é para se manter firme em Deus. Firme no Senhor. Mantendo sempre acesa a chama do primeiro amor. Mantendo sempre acesa a chama que foi acesa no nosso coração. Estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada, e a caminhada cristã é uma decisão desafiadora. A caminhada cristã é uma ação, ela é uma decisão de vida que nos desafia. E como seres humanos, somos passíveis de desanimar por causa dos nossos próprios erros, mas somos também passíveis de ficar desanimados e decepcionados pela falha dos outros. Às vezes nós nos decepcionamos com as falhas dos outros, mas não deixe que isso atrapalhe sua vida com Cristo. O primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, aquele melhor amor em que nós nos devotamos de todo o nosso ser a Ele. Abrimos mão de tudo por causa de Jesus Cristo. Portanto, o cristão não pode abandonar o primeiro amor na sua caminhada, porque é este amor que vai manter viva a sua comunhão com Deus. Não deixe que o seu coração se esfrie, não deixe que as decepções com seus erros, ou não deixe que as decepções com outras pessoas possam atrapalhar isso. Mantenha acesa e viva esta chama, esta comunhão com Deus. Nós somos convocados para a volta ou para a manutenção daquele primeiro amor que nós sentimos, ou quando nós enxergamos a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele deixa evidente que aprecia a nossa vida cristã de fidelidade, de obediência, de dedicação à causa dele, mas ele reprova o fato de não mantermos mais aquele amor fervoroso que nós tínhamos após a nossa conversão. Ele elogia, mas ele faz uma objeção. Ele elogia, mas faz um protesto. E ele, amados, hoje, ele louvaria ou ele reprovaria a nossa maneira de viver e de agir. Eu quero que você faça aí uma reflexão. Se Jesus Cristo fizesse também hoje uma avaliação da sua vida, ou uma avaliação da nossa igreja, ele louvaria ou ele reprovaria? Ele apreciaria a intensidade do nosso amor para com ele, em todas as circunstâncias do nosso dia a dia? Que a resposta seja essa. Ele faria um elogio, mas ele não faria o protesto. Eu quero nessa hora que só se levante aqueles que foram tocados pela essa mensagem. Gostaria que ficasse de pé aqueles que sentem que precisam voltar àquele amor verdadeiro, aquele amor melhor, aquele amor que você tinha quando você foi salvo, aquele amor que você tinha quando era o início da sua caminhada cristã. E se você hoje tem essa necessidade, eu gostaria que você cantasse essa música conosco e que fizesse dessa música uma oração verdadeira, uma oração sincera, e que você pedisse: Deus, me dá forças, acende novamente a chama desse amor incondicional, desse amor melhor que eu tinha pelo Senhor. Acende de novo, que eu quero viver sob essa perspectiva agora. Nós vamos cantar essa música, depois nós iremos orar. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ao início de tudo, encontrar-me Senhor. Faça dessa música a tua oração nessa manhã. Meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ah, Deus, Tu tens aqui, Senhor, a nossa vida. Tu tens aqui, Deus, o nosso coração prostrado diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos fazer deste cântico a nossa oração nesta manhã. Ó Pai amado, nós nos arrependemos, ó Pai, de tudo aquilo, Senhor, que ficou para trás, de todo aquele amor que nós tínhamos pelo Senhor, daquele melhor amor, daquele primeiro amor, Senhor, que nós dedicávamos a Ti, Senhor, daquele amor que nos fazia, Senhor, caminhar, daquele amor, Pai, que não fazia com que a gente, Senhor, fizesse cálculos, aquele amor, ó Pai, que não nos deixava prostrados, aquele amor, ó Pai, que não nos deixava, Senhor, tímidos, aquele amor, Senhor, que não nos deixava sem perspectiva. Queremos lembrar, Senhor, daqueles momentos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor tocou no nosso coração, que nós conhecemos a Ti, que nós dedicávamos verdadeiramente a nossa vida para Ti, Senhor. Ó Deus, queremos voltar ao início de tudo. Queremos, ó Pai, reconstruir tudo aquilo, ó Deus, que durante esse tempo, Senhor, nós deixamos para trás por causa da nossa religiosidade. Deixamos para trás, ó Pai, porque muitas vezes ficamos insensíveis ao fato de que o Senhor, ó Pai, quer que nós o amemos de todo o coração, que nós o amemos, ó Pai, com todas as nossas forças. Ah, Deus amado, se existe no nosso coração essa frieza, se existe no nosso coração, Pai, ah, Deus, uma frieza, capaz, ó Pai, de fazer com que o Senhor proteste, que o Senhor faça uma objeção, ainda, Deus, que nós façamos muitas coisas, ainda que a gente venha para a igreja, ainda que a gente contribua com a Tua causa, ainda que a gente, Senhor, ó Deus, zele pela doutrina, ainda, Senhor, que nós, ah, Pai amado, vamos rechaçar todo o mal, ainda que a gente não coadune, Senhor, com a injustiça,
Ainda que a gente ache errado, Senhor, aqueles que agem contra o Senhor. Ainda que a gente, Senhor, ó Pai, Deus amado, entenda, Senhor, a tua doutrina, a doutrina cristã. Ainda que no nosso coração a gente saiba, Senhor, aquilo que é certo. Que a gente queira afastar do nosso meio, Senhor, aqueles, Deus amado, que são anticristos. Pai amado, nada disso valerá. Nada disso, Deus, fará sentido se não houver o primeiro amor na nossa vida, Senhor. Se não houver o melhor amor. Se a nossa motivação não for o Senhor. Se a nossa devoção não for o Senhor, ó Pai. Deus, queremos sair daqui hoje, Deus, não como religiosos. Queremos sair como aqueles que amam o Senhor de verdade. Queremos sair daqui, ó Deus, como aqueles que são vistos como pessoas que amam a Deus. Que amam a Deus. E por causa desse amor, esse amor que é incomensurável, não se pode medir. Esse amor que é uma qualidade. Deus, que outras pessoas sejam atraídas para o nosso meio. Que outras pessoas sejam atraídas para Ti. Nós, ó Deus, Te bendizemos. E nós oramos e pedimos, ó Deus, Pai, nós Te pedimos, conserta a nossa vida. Nós nos arrependemos. Nós Te buscamos. Nós Te agradecemos. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Estamos chegando então no término do nosso culto. Passamos um pouquinho do horário, mas hoje é dia de ceia. Então eu agradeço a Deus pela sua vida e que Ele te dê uma semana abençoada. Uma semana de paz. Uma semana vivida na presença dEle. Uma semana em que o seu coração vai se encher do fogo. O fogo consumidor de Deus. O fogo pelo amor ao nosso Pai. Deus abençoe. Boa semana. Estaremos aqui amanhã, estudando e buscando a Deus. Deus abençoe.